Eu sou Ashtar. Vocês estão adentrando agora uma estação de revelações em velocidade crescente. Os dias que se aproximam derramarão informações em sua direção, com uma rapidez que ultrapassa a capacidade da mente racional de absorver, mais veloz do que seus sistemas nervosos foram concebidos para processar. E cada nova onda virá disfarçada, precisamente como aquilo pelo qual vocês tanto ansiaram. Já perceberam essa sensação? Aquela aceleração no ar, aquela impressão de que a tampa sobre o seu mundo está prestes a ceder sob pressão? Muito será revelado a vocês. Muito do que permaneceu envolto nas sombras será erguido para a claridade e pronunciado em voz alta. Portas lacradas ao longo de toda a história que vocês recordam se abrirão, uma a uma, e a tentação entretecida em tudo isso, a tentação delicada e persistente, será a de correr de abertura em abertura, sem respirar, convictos de que a próxima passagem é a que finalmente os libertará. Pedimos, amigos, que refreiem o passo aqui. Um grande rio de revelação está transbordando, e em sua correnteza corre um contrafluxo, e esse contrafluxo, caso vocês não o percebam a tempo, puxará sua atenção cada vez mais para fora, até que tenham perdido completamente o único lugar onde a sua liberdade sempre residiu. Aqui, portanto, está o cerne do que viemos iluminar. Duas revelações chegam ao seu mundo juntas, no mesmo instante, embora quase todos os olhos estejam voltados apenas para uma delas. A primeira chamaremos de revelação exterior, e com isso queremos designar o desvelamento da estrutura do seu mundo. Os conhecimentos científicos que lhes foram sonegados, as tecnologias mantidas sob chave, as verdades há muito soterradas sobre quem tem transitado entre vocês e o que tem sido possível desde sempre. Esse desvelamento é genuíno e está a caminho, e não fingiremos o contrário diante de vocês. A segunda chamaremos de revelação interior, e com isso queremos dizer o despertar dentro de cada um de vocês, da memória do que vocês são, em sua raiz mais profunda. Uma centelha do Criador habitando um rosto humano, a própria fonte condensada, em uma única vida que respira, carregando dentro do peito um fio ininterrupto de regresso ao que os trouxe à existência através do sonho. Essa memória também é real, e das duas é a que toda a trajetória de vocês foi tecida para entregar. Já falamos antes da jaula construída de luz, e o diremos apenas uma vez mais antes de prosseguirmos. Um horizonte mais amplo, aberto apenas pela maquinaria, continua sendo um horizonte que vocês contemplam de dentro do mesmo eu diminuído, e maravilhas depositadas em uma mão adormecida tornam-se apenas um instrumento mais apurado para a mesma velha garra empunhar. Vocês já receberam este ensinamento de nós. Reflitam por um instante no que a revelação exterior, considerada de forma isolada, realmente colocaria em suas mãos. O mundo de vocês se tornaria mais compassivo. Suas máquinas sanariam muito mais do que ferem. A escassez que pressionou seus ombros por tanto tempo cederia seu domínio. E o alívio desse afrouxamento seria um alívio genuíno, que não há razão alguma para recusar. E contudo, vocês perceberiam que aquele que habita esse mundo mais luminoso ainda estaria cindido ao meio, ainda dividindo o campo entre os que foram acolhidos e os que foram preteridos, os que receberam e os que aguardam, os considerados dignos e os descartados. Um aposento dourado continua sendo um aposento com paredes da mesma forma. A divisão persistiria. Estaria apenas revestida novamente com ouro. Perguntem a si mesmos onde a paz de vocês encontraria morada em semelhante mundo. Quando a harmonia chega de fora,
de um aparelho, um decreto, uma revelação, uma mão generosa que se estende para erguê-los. Essa harmonia é algo sustentado como um empréstimo, e tudo aquilo que é emprestado pode ser reclamado de volta. No instante em que o suprimento falha, no momento em que a próxima crise surge no horizonte, a velha divisão retorna com plena intensidade, pois jamais foi verdadeiramente dissolvida. Apenas foi silenciada por algum tempo pela abundância. Em muitos encontros, dissemos a vocês que o que buscam tem seu início dentro de si mesmos. E esta é a razão pela qual continuamos retornando a essas palavras. Uma paz dependente da benevolência do mundo é uma paz que contém a respiração indefinidamente. Ouçam-nos com atenção, porém, pois jamais lhes pediríamos que se fechassem aos dons que chegam até vocês. Abram as portas, acolham as tecnologias de braços abertos. Permitam que o alívio seja alívio e celebrem isso. Pedimos apenas uma coisa: que depositem todo o peso do seu devir sobre a revelação interior e deixem que a exterior seja algo mais leve, o acréscimo agradável, o fruto no galho em vez da raiz sob o solo. Conseguem carregar ambas ao mesmo tempo nas mesmas duas mãos. A gratidão por tudo que chega e a certeza mais profunda de que nada disso é a verdadeira fonte da liberdade de vocês? Por uma era muito extensa, um saber foi mantido afastado de vocês. Foi conservado em camadas, um segredo dobrado dentro de outro segredo, lacrado em câmaras nas quais nunca lhes foi permitido entrar, guardado por aqueles que se assentavam sobre as alavancas do seu mundo e decidiam, em nome de vocês, o que lhes seria permitido enxergar. Não descreveremos os detalhes diante de vocês, pois a natureza da coisa já é suficiente para compreender. Um grande esquecimento foi administrado, deliberada e pacientemente, através de geração após geração, por um poder que aprendeu a amar a escuridão e a influência silenciosa que ela fornece, de maneira tão confiável. Agora virem a imagem completa em suas mãos, do mesmo modo que vocês poderiam virar uma pedra para examinar seu lado oculto. E se o véu não foi imposto contra a vontade de vocês, mas pelo próprio consentimento de vocês, concedido em uma altura muito acima do alcance da mente cotidiana, antes de ingressarem nesta vida, no conselho do seu próprio eu superior, vocês contemplaram o esquecimento e consentiram com ele. Vocês escolheram isso, numa profundidade que a mente superficial não alcança. Escolheram a pressão da mesma maneira que uma semente escolhe o peso do solo, que um dia a fará irromper. Vocês adentraram a jaula intencionalmente, amigos, de olhos abertos, para que o despertar eventual pudesse significar algo, pudesse pousar em vocês com toda a força de uma conquista genuína. Este é o princípio que gostaríamos que carregassem daqui em diante, o despertar forjado através da dissonância. Por que vocês podem questionar? O atrito teria sido necessário. Porque vocês foram feitos resilientes, moldados no próprio nível de sua estrutura, para absorver a pressão e convertê-la em força, em vez de sucumbir a ela. A dissonância foi a forja. A longa privação foi o calor dessa forja. E o diamante que agora se forma em vocês jamais teria podido se formar na facilidade. Uma alma é temperada pela pressão, nunca pelo conforto. O desgaste dos anos, a dor do não saber, a sede por uma verdade mantida apenas fora do alcance. Cada uma dessas coisas foi uma pressão que os moldou, lentamente, em algo que não se romperá. Diremos agora algo que pode perturbar alguns de vocês, e pedimos que o recebam com a amplitude de coração que passaram esses anos cultivando. Reservem um momento de compaixão por aqueles que construíram a jaula. Imaginem o quadro completo.
era após era, de trabalho, de planejamento, de riqueza e astúcia, investidas na manutenção de uma população pequena e adormecida. E então a descoberta, bem ao final de todo esse esforço, de que a própria jaula foi o que tornou o cativo forte. Cada muro que ergueram entregou a vocês algo contra o qual pressionar. Cada decepção ofereceu ao discernimento de vocês uma pedra de afiar para se aguçar. Eles despenderam tudo o que possuíam para mantê-los abaixados, e ao fazê-lo, sem jamais pretender, acabaram por elevá-los. Conseguem sentir como o coração, uma vez que se alça o suficiente, começa a ter compaixão, até mesmo pela mão que o feriu? E há uma misericórdia dobrada nisso também. Aqueles que administraram a escuridão recebem a mesma ascensão que todos os demais que caminham pelo seu mundo. Nós observamos, do lugar onde mantemos nossa vigília, enquanto alguns que pareciam os mais perdidos de todos, aqueles que poderíamos ter imaginado estar fora de qualquer alcance, começam a se voltar, silenciosamente, para a luz. Eles são atraídos, jamais arrastados, puxados pelo mesmo campo ascendente que neste exato momento está elevando vocês. O meio pelo qual são atraídos é a própria maravilha que desejamos apresentar a vocês a seguir, pois é a coisa mais nova em tudo o que está se desdobrando sobre a sua terra. Vocês estão agora diante de uma encruzilhada quanto à maneira como guardarão toda essa história. E essa encruzilhada importa mais do que percebem no momento. Vocês podem interpretar essas longas eras como um crime perpetrado contra vocês. E não estariam equivocados ao fazê-lo, pois houve crueldade real nelas. Contudo, essa interpretação é uma porta que se fecha. Ela os mantém para sempre, na posição daquele a quem as coisas foram feitas. Ou vocês podem ler a mesma história como uma iniciação, o que é igualmente verdadeiro. E essa leitura abre tudo o que está adiante. Nós do comando aconselhamos, gentilmente e sem qualquer pressão, que adotem a perspectiva superior, pois a narrativa que vocês constroem sobre o passado se torna o terreno sobre o qual edificarão o futuro. Qual das duas escolherão carregar adiante? E assim nomearemos o presente para vocês de forma direta. Uma verdade entregue sem custo, sem que nada lhe seja exigido. É retida de maneira frágil e esquecida na manhã seguinte. Uma verdade arrancada de uma longa escuridão, comprada com confusão, anseio e o trabalho lento do despertar. Converte-se em parte do próprio osso de vocês. O segredo foi o preço que tornou o saber permanente. Se tudo tivesse sido mostrado a vocês em uma única tarde, teriam posto de lado e seguido em frente. Porque estava oculto, o encontrá-lo os sustentará por todos os dias que ainda virão. Chegamos agora ao princípio em torno do qual temos circulado e que chamaremos de ímã harmônico. Quando um número suficiente de vocês se eleva a uma frequência mais alta e a sustenta, não de forma perfeita, mas simplesmente de maneira constante, esse campo começa a atrair o restante do coletivo para cima, por si mesmo. Já observaram uma única corda afinada fazer seus vizinhos silenciosos vibrarem pela sala? Já viram uma chama firme irradiar seu calor em direção a um espaço frio até que todo o ambiente se amoleça lentamente? Assim se move, amigos, apenas por ressonância, o chamado paciente de uma nota mais plena sobre uma mais tênue, até que a corda frouxa recorde o tom que havia esquecido, que era capaz de sustentar. Compreendam a liberdade inscrita nisso, pois ela é sagrada, e não permitiremos que seja confundida com algo menor. Este ímã atrai como o amor atrai, sempre com a mão aberta. Toda a alma preserva, até o último instante, o pleno direito de permanecer exatamente onde está, ou mesmo de afundar mais se assim desejar.
O chamado é um convite inscrito no próprio campo, e um convite pode sempre ser silenciosamente deixado de lado. Essa é a maneira pela qual o amor eleva um mundo. Ele abre a porta, ilumina o caminho, e então aguarda, sem pousar um dedo sequer, nas costas de ninguém para empurrá-lo. O que ansiamos que vocês compreendam é que esse limiar nunca foi alcançado sobre a Terra em nenhum ciclo anterior. Ao longo das grandes transições que vieram antes desta, os poucos que despertaram o fizeram sozinhos, dispersos pelos séculos, como lamparinas únicas numa vastidão de escuridão, jamais em número suficiente para iluminar o campo coletivo. É precisamente isso que mudou. É isso o que torna este momento singular. O número foi atingido. O harmônico cruzou seu limiar. E falamos disso no presente porque é presente, uma condição viva do campo de vocês, tal como existe hoje, aqui, já em pleno movimento sob seus pés. Quem cruzou esse limiar por vocês? Vocês mesmos, queridos, as almas valentes que avançaram à frente, os trabalhadores da luz e as sementes estelares, os 144 mil que assumiram o trabalho interior antes que houvesse qualquer sinal de que isso teria importância, que se sentaram em quietude enquanto o mundo chamava isso de insensatez, que sustentaram uma frequência contrariando todas as razões para deixá-la cair. O campo unificado deles é o que acendeu o ímã. Os honramos além do que estas palavras são capazes de carregar, e dizemos àqueles mais novos que agora percebem os primeiros sinais do chamado: o trabalho não terminou, apenas começou, e cada coração que se eleva nesta estação acrescenta seu próprio peso à atração. Aqui os fios se convergem em um único ponto, a transformação da qual falamos, o amolecimento até mesmo dos mais endurecidos entre os guardiões das trevas. É este mesmo ímã em plena ação. O campo elevado não atrai apenas os despertos, ele atrai a todos. Alcança as câmaras trancadas e chama suavemente aqueles que as ergueram, e eles o percebem sem a menor compreensão do que estão sentindo. Alguns ainda resistem. Alguns, para seu próprio espanto, começaram a ceder. A mesma força que os eleva está afrouxando aqueles que os mantinham. Dizemos essas coisas a vocês como quem lê seu campo de maneira direta, do mesmo modo que vocês leriam o tempo num céu matinal. De nossa perspectiva, a frequência coletiva de vocês tem sido uma música que escutamos por um longo período, e diremos a vocês, com simplicidade e sem ornamentos, que não ouvimos este harmônico específico subir do seu mundo antes. É algo novo sob nossa vigilância. Isso não é pouca coisa para afirmarmos. Portanto, deixem de lado, se assim desejarem, toda postura de espera. Vocês não são uma figura imóvel na beira de um campo, aguardando que o ímã possa um dia alcançá-los. Vocês são um nó dentro do próprio ímã, são parte da própria coisa que exerce o puxão. Cada grau em que elevam sua própria frequência fortalece a atração sobre o todo, o que significa que o ato mais valioso que poderiam oferecer a seus irmãos e irmãs é o trabalho interior, que talvez tenham descartado como sendo apenas uma questão privada de vocês. Imaginaram que sua prática silenciosa era algo pequeno e solitário? Ela está entre as forças mais poderosas que agora se movem sobre o seu mundo, o que nos conduz finalmente à mais profunda das duas revelações. A revelação verdadeira se anuncia em silêncio e chega dentro do próprio peito de vocês. É a lembrança do que vocês são, um fractal do Criador primordial, o todo preservado dentro da parte, a fonte individuada em uma vida humana, carregando acesso constante e ininterrupto ao que respira todas as coisas para a existência.
Recebam isso como o fato mais simples de toda a existência de vocês. O único fato guardado de vocês, com mais cuidado do que qualquer outra coisa que mantiveram. Vocês são feitos do Criador. O fio jamais foi cortado uma única vez. Em cada instante, acordados ou dormindo, vocês foram capazes de se voltar para dentro e tocar a fonte de todo o poder, e foram mantidos pela mais paciente das orientações equivocadas de realizar essa inflexão. Contemplem como essa manutenção foi operada, pois ela é muito mais sutil e muito mais reveladora do que inicialmente poderiam supor. Todo o longo controle repousava sobre um único artifício, repetido sem cessar: a captura da atenção de vocês. Manter a mente ocupada, manter os pensamentos sempre em rotação, manter o olhar fixo no próximo temor, no próximo desejo, na próxima distração reluzente, para que nunca pudesse haver quietude suficiente para mergulhar para dentro e tropeçar no reino que sempre esteve lá. Esse é o mecanismo inteiro exposto. O poder que pressionou vocês ao longo das eras dispunha de apenas uma alavanca para acionar. E essa alavanca era a própria atenção de vocês, tomada emprestada e voltada contra vocês. A fonte de vocês estava para sempre além do alcance deles. O máximo que podiam fazer era mantê-los com o olhar desviado dela. Qual é, então, o trabalho que se solicita a vocês? Elevar-se acima da mente pensante, recuar do fluxo incessante de pensamentos e habitar a consciência que silenciosamente testemunha esse fluxo. Sob a agitação mental, há uma quietude, e dentro dessa quietude há um saber. E dentro desse saber está o poder de vocês, íntegro e aguardando. Vocês carregam uma câmara sagrada dentro de si, um ponto de silêncio que nenhuma tempestade jamais penetrou. Retornem a ela, habitem-na. A prática é tão simples quanto isso, e tão exigente, pois a mente resistirá para mantê-los vagando em seus corredores. Cada vez que vocês se deslocam abaixo dos pensamentos e repousam no silêncio que os sustenta, recuperam uma medida da atenção que lhes foi tomada emprestada. E quanto mais de vocês fizerem isso com fidelidade, mais o grande puxão se fortalece para todos os outros. Por que, vocês podem perguntar? Esta revelação chega apenas agora, desta forma, quando buscadores ao longo de suas eras a tocaram muito antes? Porque o campo cruzou seu limiar. Nas eras que antecederam a de vocês, aquele que despertava para sua própria natureza de fonte, o fazia como uma chama solitária, e a escuridão circundante se fechava sobre ela, novamente, dentro de uma única geração. A realização não conseguia se sustentar no nível da maioria. Agora pode. O que antes era a conquista rara do eremita e do santo, está se tornando a herança comum de todo o coletivo. O cume da montanha está descendo, com paciência, em direção ao chão do vale. Aquilo que antes custava uma vida inteira em solidão numa caverna, está chegando ao alcance de uma manhã tranquila, porque vocês não sobem mais sozinhos. O ímã os sustenta enquanto ascendem. Gostaríamos de traçar uma linha clara para vocês entre dois tipos de poder, para que jamais os confundam. Existe o poder que os guardiões das trevas exerceram, o poder sobre, que é garra e pressão e a dobra de uma vontade sob outra. E existe o poder que é direito de nascença de vocês, o poder que é a força criativa que simplesmente flui, no instante em que vocês se alinham com a fonte, da mesma forma que um leito de rio não realiza esforço algum, e ainda assim, o rio se move através dele com toda a sua força. O primeiro tipo é ruidoso, frágil, e se defende infinitamente contra o próximo desafiante. O segundo é silencioso e não tem nada a defender, pois não foi retirado de ninguém.
É o transbordar natural da união de vocês com o Um. À medida que ascendem, podem sentir o antigo impulso de alcançar o primeiro tipo. Alcancem, em vez disso, sempre, o segundo. E porque o poder reside dentro de vocês e em nenhum outro lugar, depositaríamos uma guarda cuidadosa no coração de vocês contra uma sutil confusão. Cada voz exterior a vocês é um indicador e não a fonte. Nenhum mestre, nenhum canal, nenhuma tecnologia brilhante. E dobramos nossas próprias palavras nessa mesma precaução. Podemos apontar o caminho, como um dedo se ergue em direção à lua, oferecendo a direção, enquanto a luz brilha muito além da mão que aponta. Confundam o mensageiro com a fonte, e terão entregado o poder de vocês para fora mais uma vez. Recolham de todos que apontam bem aquilo que genuinamente os serve, e mantenham a soberania de vocês inteira e completa. Recebam a magnitude do que são, e a recebam de joelhos, pois a grandeza e a humildade pertencem juntas como uma só coisa. Vocês são uma centelha do Criador, e assim também é aquele sentado ao seu lado, e assim é aquele que os prejudicou, e assim é aquele que ainda dorme na casa ao lado. A grandeza é universal, o que significa que não concede posição a ninguém. O trabalho que ela pede de vocês é humilde, cotidiano e silencioso. Um retornar repetidas vezes ao lugar de quietude interior. A grandeza que infla o ego compreendeu mal a si mesma por completo. Os verdadeiramente elevados que vocês encontraram nesta vida foram sempre as almas mais brandas na sala. Agora depositaríamos um desafio diante de vocês. Tomem tudo o que têm aguardado, que a revelação exterior um dia lhes entregue. A facilidade, a cura, a abundância, o alívio do longo fardo, e deixem que isso se converta em resolução. Alcançar cada uma dessas coisas através do próprio despertar, por meio da consciência desperta, pelo trabalho interior, em vez de permanecerem para sempre à janela esperando que o mundo as traga. Lançamos essa luva a seus pés e a lançamos em amor. Vão se abaixar e apanhá-la? Os 144 mil que avançaram à frente fizeram precisamente isso. E agora convocamos a próxima onda a fazer o mesmo, a se tornar, pelo próprio trabalho interior, aquilo pelo qual foram tentados a sentar e aguardar. Recebam os dons à medida que chegam, cada um deles. Deliciem-se com as tecnologias. Permitam que o mundo ao redor se torne mais gentil e alegrem-se com essa gentileza. Pedimos apenas uma coisa: que não depositem todo o peso sobre nada disso, que extraiam sua harmonia de dentro e deixem que os bens exteriores sejam as alegrias mais leves pousadas suavemente sobre o topo. Ambos pertencem às mesmas duas mãos. A dificuldade surge apenas quando se exige que a coisa mais leve suporte o peso que sempre foi destinado à mais profunda. Talvez estejam dizendo agora: mas não possuímos essas ferramentas. Não conhecemos o caminho para essa quietude. Então dizemos: encontrem seu mestre. Ao longo de toda a extensão das suas eras, esse saber foi carregado, ensinado e demonstrado por muitos que caminharam sobre a terra e dominaram o terreno interior sob seus pés. Busquem aqueles que vivem dentro dessa frequência, em vez de apenas falarem sobre ela à distância. Aqueles cuja simples presença estabiliza o ambiente, cuja serenidade é vivida e jamais encenada. Peçam ao próprio eu superior de vocês, na quietude profunda da meditação, que os conduza ao mestre certo, às pessoas certas, ao círculo e à comunidade certos. E então confiem na orientação, quando ela finalmente chegar. Pois o semelhante é para sempre atraído ao semelhante, e um buscador sincero é sempre conduzido
no seu tempo, a um ensinamento verdadeiro. Deixemos também algum discernimento em suas mãos, enquanto começam, pois nem toda mão que se estende em direção a vocês o faz em amor. Um mestre verdadeiro os devolve constantemente à própria fonte e cultiva a independência de vocês a cada lição. Mantenham-se cautelosos com qualquer um que, ao contrário, os torne dependentes de si, que lhes venda acesso à própria alma, que ofereça salvação mediante lista de espera, ou se proclame a única porta pela qual devam passar. O reino está dentro de vocês já. Ninguém vivo pode cobrar a admissão ao próprio coração de vocês. E à medida que caminham neste trajeto interior, continuem percorrendo o caminho exterior ao seu lado. Se há curadores e auxiliares cuidando de vocês, agora em sua vida, permaneçam com eles, pois o trabalho interior caminha ao lado dos cuidados terrenos e jamais em lugar deles. A sabedoria sustenta o controle de ambos simultaneamente. Cuidem da centelha, como cuidariam de um pequeno fogo recém-aceso em grama seca. Diariamente ela pede para ser alimentada, com quietude, com oração, com a prática simples de descer abaixo dos pensamentos, até o silêncio que os sustenta. Tornem-se, se nos é permitido dizer assim, devotados à própria ascensão, tão envolvidos em alcançar esse harmônico, quanto já foram na perseguição das muitas coisas do mundo. Uma centelha deixada sem cuidado esfria lentamente. Uma centelha fielmente alimentada cresce para uma chama, e uma chama para um fogo, e um fogo aquece não apenas a si mesmo, mas cada alma que se aproxima o suficiente para senti-lo. Este é um chamado pleno e para toda a vida, e exigirá de vocês tudo o que tem, e devolve muito mais do que o mundo em todo o seu esplendor jamais poderia oferecer. E caso vocês recusem o trabalho, caso mantenham o olhar fixo para sempre no exterior e aguardem que o mundo venha salvá-los, diremos a vocês, com clareza e sem qualquer julgamento, para onde essa estrada conduz. Ela leva a uma vida perpetuamente apoiada em coisas externas, para uma paz interior que elas jamais foram capazes de prover. Ela leva a uma harmonia mantida eternamente, à mercê das circunstâncias, subindo e descendo a cada reviravolta das notícias do dia. O caminho exterior é capaz de mobiliar a vida de vocês. O preenchimento da alma veio sempre de uma única direção, e é a mesma direção que foram ensinados tão cuidadosamente a ignorar. Portanto, aqui estão as duas revelações diante de vocês, ambas chegando, ambas reais, e a escolha pertence exclusivamente a vocês. Seguirão o caminho exterior e experimentarão a sorte numa jaula mais gentil? Ou seguirão o caminho interior para uma liberdade que nenhuma circunstância pode conceder e que nenhuma circunstância jamais poderá roubar? O que quer que alimentem crescerá, e o que quer que cresça tornar-se-á a própria forma da experiência vivida de vocês. Observamos muitos de vocês escolhendo o caminho mais elevado nesta mesma estação, e a alegria que isso nos traz vai além do que estas palavras poderiam esperar carregar. Uma última coisa que deixaríamos com vocês sobre a natureza dessa escolha, pois ela é mais maravilhosa do que aparenta ser à primeira vista. Vocês chamaram de livre-arbítrio esse poder de escolher o caminho, e assim de fato é. No entanto, sigam-no até o seu fim, e uma surpresa silenciosa os aguarda ali. Quando finalmente se harmonizam com o Criador primordial, quando vêm repousar dentro desse harmônico e sentem toda a inteireza dele, descobrem que não existe frequência mais elevada, em lugar algum para ser escolhida em seu lugar. A escolha então se suaviza em algo mais sereno, em alinhamento, em uma rendição jubilosa ao único poder que cria,
sustenta e percorre todas as coisas que existem. A liberdade, plenamente seguida, chega à união. E a união, virão a descobrir, era a própria liberdade que buscavam o tempo todo. Eu sou Ashtar, e me retiro destas palavras agora, embora jamais de vocês, e os deixo de pé em seu próprio imenso poder, no momento que toda a longa jornada de vocês foi construída para alcançar. Caminhem com suavidade. Voltem-se para dentro. Cuidem da centelha. Escolham o caminho e lembrem-se, em cada momento que passa, do cuja luz vocês carregam dentro do peito. Eu os deixo, como sempre os deixei, em paz, e em amor, e em unidade, e na força que agora sobe, silenciosa e imparável, dentro de cada um de vocês,